Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante do pensador J. Herculano Pires. A ideia é que a nossa conexão com o mundo espiritual, na verdade, evoluiu junto com a nossa própria consciência. É uma verdadeira viagem pela história do pensamento humano, desde o instinto mais primitivo até a busca pela razão. E a pergunta que vai guiar a gente nessa jornada é essa aqui. Afinal, de onde vem essa crença que a gente encontra em praticamente todas as culturas de que algo em nós continua vivo depois da morte? Será que é só um desejo de consolo? Uma invenção para a gente lidar com o medo? Ou será que tem algo mais aí? Uma intuição que nasce de experiências reais e universais? E o nosso ponto de partida é justamente essa constatação do antropólogo Ernesto Bozano. O que ele percebeu é que essa crença não é uma coisa cultural, criada aqui ou ali. Não. É uma constante, aparece em todo lugar. E para ele, isso é um sinal forte de que a origem disso não está na imaginação, mas sim em experiências bem concretas que a humanidade toda vivencia desde sempre. Para a gente entender essa jornada, vamos usar este mapa aqui, um mapa de horizontes culturais. Pensa que cada um desses é um grande estágio na evolução da consciência. A gente começa lá no instinto, passa pela mitologia e pelos oráculos, depois vê o despertar do indivíduo e finalmente chega na investigação racional dos fenômenos. Então, vamos lá. Nosso primeiro horizonte. A gente precisa imaginar um mundo bem diferente. No mundo primitivo, a conexão com o espiritual não era uma filosofia, uma ideia abstrata. Era uma experiência direta, sabe? Bem concreta, sentida através de forças que pareciam agir no mundo de um jeito muito, muito real. E um conceito-chave para entender isso é o de mana. Para a mente primitiva, mana não era uma teoria. Era uma força real, palpável, quase como a gente pensa na eletricidade hoje. Uma energia que produzia efeitos visíveis. Alguém era curado do nada. Objetos se moviam, coisas que desafiavam a lógica do dia a dia. A crença vinha daí, de ver as coisas acontecendo. Ok, e como se interpretava esse mundo cheio de forças? A resposta era o antropomorfismo. Era o instinto de projetar qualidades humanas, como vida, vontade, emoções, em tudo ao redor. Uma tempestade não era um fenômeno do tempo, era a fúria de algum ser. Uma pedra com um formato diferente poderia ter uma vontade própria. Era o jeito mais direto de tentar dar algum sentido para o universo. Com a chegada da agricultura, a relação com a natureza ficou mais complexa, e aí o culto aos ancestrais ganhou uma força tremenda. A ideia era que os líderes, os parentes importantes, mesmo depois da morte, continuavam se manifestando. Com o tempo, a memória deles se misturava com as forças da natureza, e a imaginação do povo transformava esses ancestrais em deuses. É o caso de Osíris no Egito, que provavelmente foi um ancestral real e acabou virando o grande símbolo da terra e da ressurreição. Agora, a humanidade dá um salto gigantesco. As sociedades se tornam muito mais complexas, surgem os grandes impérios e com eles acontece uma das maiores revoluções na história do pensamento, o nascimento da consciência individual. Aquela comunicação com o mundo espiritual que antes era mais solta, agora vira uma instituição. O oráculo se torna o centro da vida social e política. Era um fenômeno coletivo, controlado por uma classe de sacerdotes que interpretava as mensagens para o Estado. A vontade dos deuses guiava as decisões de reis e exércitos. E aqui a gente vê uma virada de chave fundamental. De um lado, você tem o oráculo, em que a médium era um canal passivo, em transe, e suas palavras precisavam ser decifradas pelos sacerdotes. Do outro lado, surge o profeta. E o profeta é o oposto. Ele não é um instrumento passivo, ele é um indivíduo consciente, que recebe a mensagem, interpreta com a própria razão e muitas vezes usa essa mensagem para desafiar o poder estabelecido. O ponto crucial é este. O profeta representa o nascimento do indivíduo. Ele não fala mais em nome de um coletivo anônimo. Não, ele se torna pessoalmente responsável pela mensagem que transmite. É o despertar de uma consciência que se relaciona com o divino de forma direta, sem precisar de intermediários. Chegamos então ao clímax da nossa jornada. Chegamos ao momento em que os fenômenos espirituais deixam de ser só uma questão de fé ou de misticismo e passam a ser examinados com a luz da razão, do método. E o que dispara essa nova era? Uma coisa que parecia até boba: as mesas girantes. O fenômeno começa como diversão nos salões da Europa, mas rapidinho chama a atenção de intelectuais e cientistas que começaram a se perguntar: que força inteligente é essa que está por trás disso? A brincadeira, de repente, virou investigação séria. É aí que entra Allan Kardec.
E, longe de ser um crédulo, ele era um cientista rigoroso. Diante dos fenômenos, ele aplicou o método dele. Primeiro, observou tudo sem ideias prontas. Depois, foi cético, questionando as explicações fáceis como fraude ou magnetismo. Só então ele começou a investigar para valer, para descobrir as leis por trás daquelas comunicações e, por fim, codificou tudo o que descobriu. Isso nos leva a essa definição de mediunidade positiva. É a transição fundamental de simplesmente aceitar os fenômenos de forma mística para passar a estudá-los de um jeito metódico, racional. O objetivo não é mais só acreditar, mas sim compreender, verificar e descobrir as leis naturais que governam essa comunicação. E assim a gente chega na consolidação de todo esse processo evolutivo. O Espiritismo, na análise de Pires, não surge como uma religião mística qualquer, mas sim como a grande síntese de milênios de desenvolvimento da consciência humana nessa sua busca pelo espiritual. A estrutura dessa síntese se apoia num tripé. Como ciência, ela investiga os fatos, com método. Como filosofia, ela usa essas conclusões para responder às grandes questões da nossa existência. E como religião, ou melhor, como consequência moral, ela convida a gente a transformar nossa vida a partir dessa nova compreensão. Uma fé em espírito e verdade. E essa citação de Kardec resume perfeitamente o espírito desse novo horizonte. A fé não precisa mais ser cega, muito pelo contrário. A fé forte de verdade é aquela que não tem medo do questionamento, que encara a razão de frente e se fortalece com o conhecimento. É a proposta de onisciência e espiritualidade. E assim, a gente conclui o argumento central. Para J. Herculano Pires, toda essa longa jornada, desde o instinto primitivo até a razão do profeta, culmina nesta fase, em que a humanidade atinge uma nova maturidade. Uma maturidade que permite encarar a espiritualidade, não mais com medo ou superstição, mas com a serenidade que vem da compreensão racional. E fica a reflexão para nós. Se essa foi a jornada até agora, da percepção instintiva até a investigação racional, o que vem a seguir? Qual será o próximo horizonte na evolução do espírito e do tempo? A história, pelo visto, está bem longe de terminar.